respeito de Fibonacci, né? A respeito do que eu entendo do Fibo, a gente operar esse mercado, tá? Primeira coisa é saber o que ele faz, cara. A razão, na verdade, o Fibonacci ele tenta entender possíveis gatilhos de movimento, seja em preço, seja em tempo, seja em medida, em tudo. Ele tenta encontrar uma razão para as coisas. Desculpa, Elson. Oi, tá me ouvindo? O OBS está gravando? O OBS está gravando. Já tô com ele gravando, isso. Beleza. Então assim, eu tô gravando aqui, vocês estão me vendo, então a tela tá dividida, tá ótimo. Então vamos lá. O que é o Fibo, G? Fibonacci, na verdade, é o Leonardo Pisa, um famoso italiano que criou esse modelo, tá? Voltado, inclusive, para tentar contar coisas aleatórias, né? Por exemplo, pétalas de sementes de girassol. Tudo ele queria entender qual que era o porquê das coisas na medida de ser feitas, né? Por exemplo, ele entendeu que usando o Fibo você vai descobrir que a sua envergadura é igual à sua altura até o umbigo, da cabeça ao umbigo, do umbigo até as pernas, a sua envergadura. Inclusive o homem vitruviano de Leonardo da Vinci é assim. Então isso aí tudo foi usado com base em cálculo de Fibonacci. E Fibonacci tem algumas razões que a gente usa, né, que são as mais utilizadas no mercado financeiro, mas também no mundo em si. E é o que nós vamos falar aqui agora. Vamos fazer aqui o que eu quero saber. Ó. Vamos pegar, vou voltar esse gráfico aqui do índice. Está rodando ainda nos 60 minutos. Vamos jogar esse gráfico do índice. Estou voltando o tempo, tá? Não vou acionar o replay não, mas estou voltando o tempo, tá? Então vamos lá. O que eu quero entender desse índice aqui? Estou pegando essa barra, ok? Do dia 27/9 às 15 horas. Que é um fundo, tecnicamente, aí ele faz 2 horas de alta em seguida, beleza? E aqui eu entendo que o índice está fazendo, gente, ele saiu dos 120 mil pontos, está fazendo zigue-zague descendente. Então, para mim, né, ele cai, corrige, volta a cair, continua mantendo a estrutura de cai, corrige, sobe. Aqui ele tenta dar o que muita gente chama no price action de choque, né? Que é a mudança de direcionamento, ele não consegue, no dia seguinte ele continua o movimento. O que eu tenho que entender então, pessoal? Eu tenho que entender onde eu posso ter regiões de entrada que o meu prêmio é melhor do que o meu risco. Então o que eu faço? Vamos colocar aqui, ó, esse dia aqui, ó, vamos pegar um início de dia, tá? Pegar aqui esse movimento aqui, ó. Olha lá o índice de 10 horas, tá? O que eu quero entender desse dia? Eu venho aqui na lateral do meu profit, tem a aba aqui, preço Fibonacci, eu vou clicar nele e vou marcar o topo em 120.980 até o fundo, né, que eu não operei ainda, eu quero entender esse fundo. Então vou marcar bem bonitinho esse fundo, 118.620 e 120.980. Eu vou clicar aqui dentro, 120.980, 118.620. Beleza, tá perfeitinho. O que eu quero saber agora, pessoal? Eu quero saber as zonas onde o meu prêmio, né, é muito maior do que o meu risco, para eu entrar a favor do movimento. O que é a favor do movimento? Na queda. Né? Afinal de contas, a estrutura está de queda. Ó. Fez um topo, mais alto que o anterior, beleza, fez um fundo do mesmo nível que o fundo anterior quando estava em alta, e aí depois ele corrige no meio do caminho e rompe esse fundo. Então isso aqui foi a quebra de padrão. Sendo uma quebra de padrão, eu posso traçar um Fibo baseado nisso. E aí, vamos supor que no dia anterior, dia 19/9, fechou desse jeito o mercado, e aqui é dia 10. Vamos abrir aqui para vocês verem. Pronto. Aí eu inicio o dia, ele abre em gap, eu podia ter comprado? Ótimo, podia ter comprado. Se bobear, a gente fez algum trade ali nesse dia. Mas e agora aqui, se eu entendi que esse longo movimento aqui startou uma venda? Eu tenho que entender que, para a FIBA, vou até fazer um negócio aqui interessante, vou deixar bem marcadinho para vocês entenderem. Propriedade, minhas configurações, Fibonacci, mostrar isso. Pronto. Então, o que eu quero, gente? Entender os níveis de Fibo. Percebam aqui, ó, os níveis de Fibonacci na possível correção dessa queda, tá?
dos 120 aos 118.600, praticamente 2.300 pontos, 2.400. O que eu quero entender para eu entrar a favor do movimento? Eu não ia comprar, tecnicamente, se eu quisesse operar na venda, né? Eu ia esperar simplesmente voltar dentro de algum nível de retração como esses aqui. No primeiro nível, que seria esse aqui, ó, não deu nada, não tem como você entrar aqui numa barra dessa. Outra barra, também não dá para entrar. A barra sequer voltou para perder aqui alguma região de fibra. Aqui eu já fico desligado, porque, gente, aqui o meu prêmio é maior que o meu risco. Concordam comigo? Meu prêmio, né, o fato desse movimento sem queda e eu poder ganhar esse nível de lucro é muito mais interessante do que o risco que eu tenho aqui de 700 pontos. Então, se eu for fazer uma tomada de posição, beleza. Vou esperar um sinal. Até agora nada. Eu estou olhando o gráfico de 60 minutos. Até agora nada. Aqui já começou. Arrefeceu aqui, ó. Inclusive, deve ter tido muita gente que bateu na venda aqui, ó. Perdeu o mínimo das últimas 2 horas. O que acontece? Aí ele estopa todo mundo, mas você tem que entender o que? O seu stop não tinha que ser aqui, tá? O seu stop tinha que ser esse candle deu sinal. Se você entrou aqui, tudo bem, você seria estopado nessa máxima, mas você reentraria novamente na perda dessa mínima. E o que acontece depois? Olha lá. O meu nível de perda aqui, ó, vamos supor que o cara queira entrar aqui na perda da mínima dessa hora. Qual que era o stop dele? 300 pontos. Foi estopado a primeira vez. A segunda, pagou o loss. Por quê? Porque ele operou numa região onde o prêmio é maior do que o risco. Correto? E aí, Elcio, agora como é que eu vou entender esse movimento aqui se eu estou vendido aqui de cima? Vamos supor que você esteja vendido aqui de cima. Qual que é o meu macete aqui, pessoal? Vocês concordam comigo? Isso aqui eu estou usando a retração, mas você pode usar a projeção. Mas eu vou ensinar vocês a usar a retração, que eu acho muito mais interessante. Vocês estão me ouvindo aí, não estão? Só dá um joinha. Então, beleza. Qual que é a ideia de usar essa retração, que eu acho bastante interessante, para você pegar próximos alvos de fibra? Tá vendo aqui? Isso aqui foi o end zone aqui para quem queria comprar. Ó. Aqui era o fundo, tá? O cara comprou aqui, ele foi estopado no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Como é que eu projeto se eu dormir vendido aqui de tarde? Né? Vamos supor que eu vendi e fiquei alocado aqui, que é a minha garantia. Como é que eu projeto o próximo alvo dos preços? Eu posso usar da seguinte maneira. Eu venho aqui, clico 2 vezes. Tá vendo aqui, ó, 118.620 foi 100% de fibra. O que eu faço? Eu simplesmente trago a próxima retração de fibra que estava lá em cima para o 820. Essa aqui passou a ser 61.8 e você vê que ela fecha até mais interessante e mais exata do que a anterior, que era no 100%. Ó. Tava aqui, né, como a gente tinha traçado topo fundo. Quando eu trago a próxima retração, que seria no caso agora esse 100% o próximo lugar onde o preço vai bater, olha que interessante. Olha lá. Exatamente na região que eu fiz que eu fiz essa retração, eu entendi essa retração. Olha lá para vocês verem onde é que o preço foi. Vou voltar aqui o estudo de novo, olha lá, ó. Vamos voltar. Quando eu marquei aqui, ó, tá entrando mais gente na live, olha aqui, ó. Quando eu marquei aqui, isso aqui é um topo, isso é um fundo. Beleza, aqui eu entendi que aqui seriam as regiões onde o meu prêmio é maior do que o meu risco. Ponto. Se eu fiz a venda aqui, eu me dei bem. Tomei um stopzinho nesse primeiro momento aqui, ok, 300 pontos. Mas lucrei no final do dia 700, quase 800 pontos positivos. E aí, se eu quis dormir comprado, eu quero entender onde é que esse preço pode ir. Eu vou de novo, dou 2 cliques. Essa retração aqui, ó, 100% de FIBO, que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou jogar agora a 61.8, que é a seguinte. Ó. O que vai acontecer? Eu vou jogar no 620, ó, de novo. Olha lá onde é que o preço para. Aqui seria a nova retração de 100.
E aí, se eu quiser continuar achando desta forma, simples, você vai trazer as retrações anteriores aqui para baixo. Ó. Aqui foi de 61.8, agora 620, que foi esse fundo importante, que vai passar, eu vou jogar de 50. Eu clico aqui, arrasto. Tá? Vai ficar meio que aproximado aqui, pessoal, que às vezes não tô com imã aqui não. Mas olha lá para vocês verem o preço, onde vai de novo, ó. Voa lá. Olha lá onde é que o preço foi. E aí vocês entendem que ele continuou aqui, porque isso mesmo que você não tivesse esse fio traçado dessa maneira aqui, você vai entendendo. Olha aqui, continuou nessa região. E agora, Elcio, qual que é o próximo alvo? Simples, eu vou pegar essa retração aqui agora, que é de 50, e vou jogar de 38 aqui. Vamos ver onde é que vai dar 38 aqui. Vamos ver agora, passando o gráfico. Olha lá, pessoal. Conseguiram compreender? Dá um joinha aí se conseguiram, se tiveram alguma dúvida. E aí olha que coisa mais interessante, depois que ele fez todo o movimento de queda, tá? Das 3 retrações que eu projetei dessa forma, olha o que ele faz. Volta a subir. E aí onde é que ele para? A retração de 50 dessa longa perna de novo. Aqui eu ia encontrar motivo para vender. E quem vendeu, vamos ver se deu bem agora. Olha lá. Nesse nível de preço, o meu risco, se eu quisesse colocar aqui, ó, 1.100 pontos, se eu fosse um operador de swing trade ou com um capital maior, 1.100 pontos, olha aqui que eu já tinha lucrado. Isso que o movimento ainda nem foi todo a favor ainda. Aí agora você fala assim, Elcio, então tá bom, aqui terminou o movimento, então agora eu quero achar um novo movimento aqui para esse FIBO. O que eu vou fazer? Tá, vou apagar aqui, vou voltar ao gráfico. Aqui ele encontrou um fundo, beleza? Então tá. Então se eu entendo que isso aqui foi um fundo, por que eu entendo que ele é um fundo? Porque existiu uma quebra de padrão, né? Concordam comigo que uma tendência é formada por, se for na tendência de alta, topos e fundos ascendentes, se for na tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Se o movimento estava em zigue-zague descendente, que hora que eu vou entender que o movimento foi finalizado? Quando existe o choque, que é nada mais nada menos que a quebra do padrão. Olha lá, ó. Esse topo, né, que era mais baixo que esse topo, que era mais baixo que esse topo, que era mais baixo que esse topo, mais baixo que esse, mais baixo que esse topo aqui agora foi rompido e o movimento inverteu. Então beleza, agora eu vou operar na compra. Tecnicamente, se o movimento inteiro para mim ainda está de baixa, eu vou fazer uma compra contra a tendência com stop curto. E aí como é que eu faço então? Eu quero operar na compra depois desse rompimento, ok. Eu vou esperar um zigue-zague ascendente, que é o que não aconteceu, pessoal. Esse movimento aqui, concordam comigo que foi em linha reta? Ele não marcou um fundo aqui para mim novo, ele não renovou o fundo aqui. Então isso aqui foi literalmente para pegar quem queria comprar na pressa de achar que isso era um fundo. Como é que você iria fazer então? Eu iria, Elson, né, e acho que também o pessoal da sala, iria ir na parte da venda no momento mais exato. Qual que era o momento exato? De novo, vou pegar o FIBO, agora eu vou apagar isso aqui. Vou pegar de novo uma retração de Fibonacci. Se eu quiser entender que é topo e fundo ascendente, qual o topo mais importante que vocês consideram aqui? São esses topos prévios? Alguém acha que é esse topo prévio? Eu não acho. Né? É um topo prévio que inclusive foi testado. Qual que é o topo aqui mais importante, pessoal? Foi esse aqui que tentou romper e eliminar essa tendência que tinha se instaurado de queda. Né? Então aqui que é meu topo, onde eu vou, entendendo isso, jogar o Fibonacci aqui. E onde é o meu fundo aqui que eu vou traçar, gente? Aqui. Só que eu vou traçar esse fundo, não vai ser aqui agora, a não ser que você esteja procurando oportunidades de venda. Tá? Agora, se você está tentando oportunidades de venda, você vai pegar esse aqui, ó, o último fundo, 113,985. O topo importante que você entendeu, que foi o que gerou o movimento, ou a continuidade, ou uma quebra do padrão.
Qual que é a quebra do padrão, gente? Aqui, ó, topo, fundo, topo ascendente, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior. Fundo que lateral mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior. De novo, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior. Fundo mais alto que o anterior, topo também mais alto. Daí o que acontece? Lateralizando, vem testar o fundo que era mais alto que os anteriores, não tem força para continuar e romper esse topo, o que ele faz? Quebra o padrão de alta que tinha se instaurado desde o dia 8 de setembro até o dia 15. E aí o que eu faço? Eu vou entrar na venda aqui, mas de novo, a gente fez o movimento aqui de entendimento da venda com base nesta situação aqui anterior, ó, que foi aqui, ó. Foi desse movimento aqui que a gente pegou, né? Foi agora há pouco que a gente estava falando, né, gente? E aí a gente entendendo isso, batemos na venda e fizemos as projeções usando o mecanismo de retração de FIBO, que para mim é mais interessante que o mecanismo de projeção em alguns momentos. Então vamos lá. Se eu entendi agora que esse topo aqui, neste momento, foi um topo mais importante, então eu marco lá 120, 700, 113, 985. Olha para você ver que legal. 120, 700, 113, 985. Perfeito. E aí o que eu faço? Posso comprar aqui, se eu acho que isso é um fundo? Posso, mas eu esperaria que esse rompimento da quebra do padrão. Mas beleza, eu quero é vender. Meu interesse aqui é vender porque a tendência está de baixo. Eu vou esperar um movimento então. Primeira retração de 61.8. Deixou sinal? Deixou um candlezinho aqui com venda. Qual que era a minha venda, minha entrada? A perda da mínima. Tá? Teve entrada? Vamos ver se teve. Não teve. Depois, abre no dia seguinte rompendo a região de retração de 50. Qual que é a minha entrada? Ou a perda deste candle ou a abertura do próximo sem rompimento de máxima. Deu para entrar? Não quis entrar, vou esperar um pouquinho, beleza. Aqui você entra, tomada de posição, aqui ó, quem vai entrar com stop grande desse tem que entender o risco. Só que aí o que o cara é premiado? Como eu falei, região de risco, possível prêmio. Tá? Então nós estamos aí com um risco de 700 pontos e olha o prêmio. E aí quem foi, porque entendeu, né, usando o FIBO, que isso aqui é uma zona de região onde você pode operar na venda, né, de volta no movimento principal, o cara foi premiado. Ó. Muito ponto, olha lá. Ó. De novo, perder essa região, o que eu faço? Vou usar de novo. Vou jogar agora a retração de 61.8 no lugar da de 100. Vamos ver se o preço foi lá. Não aceitou a queda, a quebra, né? Para de 100, ó. Chegou até no meio do caminho. Provavelmente isso aqui é alguma retração intermediária no meio dessas três aqui. Pode ser de 123,9, de 114,60, que muita gente usa. Mas como a gente está querendo só as principais, a gente não vai olhar isso aqui agora. Então vamos lá, 123,9, 76,10. Então vamos ver se é. Olha lá. Ó. Exatamente aqui na região de uma outra retração de FIBO. Beleza, mas o intuito nosso era o que, gente? Era pegar esse movimento de venda que a gente pegou aqui quando a retração era de 50%, né? Que a gente fez a venda aqui em cima, ó, neste movimento aqui de alta, da volta dos preços, né? Neste candle aqui que a gente falou, pegamos a venda aqui, o stop aqui em cima, ela vem embora. Tá? Então beleza, aí voltamos de novo para o FIBO. O que está acontecendo nesse momento? Quando o candle está aqui, montou um fundo, ótimo. Será que mudou o padrão? Mudou o padrão. Por quê? Porque isso aqui é um topo, isso é um fundo mais baixo, isso é um topo um pouco mais baixo, outro fundo mais baixo, topo mais baixo. Vocês podem ver, a tendência não se inverte. Aqui ela termina. Por quê? Fundo mais baixo que o anterior, topo mais baixo que o anterior. E aí o que eu vejo? Fundo mais baixo que o anterior, mas topo mais alto que o anterior. Então a tendência ali foi encerrada de venda no momento. O que eu tenho que olhar então? Vou olhar para a compra. Como é que eu vou fazer essa entrada então na compra se eu quiser fazer a entrada? Vou ter que esperar uma correção. Tá? Entendendo que o movimento amplo
É de queda, meus amigos. De queda. Tem nada de diferente ainda. Mas se eu quero fazer uma compra, eu tenho que esperar este movimento primeiro, né? Rompendo um topo anterior, quebrando o padrão, tá? O chamado choque. E aí eu espero uma correção. Dentro dessa correção eu vou ter um prêmio maior do que o meu risco. E é isso que eu vou procurar. Então vamos lá. Vamos tentar procurar aqui uma compra nesses 60 minutos aqui, ó. Eu vou usar de novo 111.860 agora para cima. Por quê? Porque eu quero procurar a região de topo e procurar a correção para comprar. 114.795, 111.860. 111.860, 114.795. Então vamos lá. Qual que é essa retração aqui? Parou na de 61.8, quase na de 50. Como é que eu vou fazer uma entrada aqui, se você estiver querendo fazer uma entrada? Ruptura da máxima do candle que tocou na retração. Qual o candle que tocou aqui? 114.085. Minha compra então é no rompimento dele. O stop está aqui embaixo, 600 pontos. Posso esperar um melhor momento para comprar? Por conta do stop? Posso, mas a compra certa seria isso. É você perder em risco um candle para ganhar no mínimo 1, 2 ou 3 ou mais. Então beleza, tomei a posição aqui, por quê? Porque Fibonacci falava para mim, né, na retração, tá, antes de iniciar o dia seguinte, tá, eu vou ver como é que está o mercado hoje. Então tá, traço o Fibo, onde é que pode vir o preço para eu comprar? Se eu acho que isso aqui agora quebrou o padrão de queda, eu vou comprar em alguma dessas retrações importantes, ou de 61.8, ou de 50, ou de 38.2. Abre o pregão, pronto, já marco minha entrada, já tenho minha entrada. Rompe, inclusive acionou nosso setup, né? Azulzinho. Tomada de posição, stop aqui no fundo. Qual que é o nosso movimento de alvo? Quando romper ali o 100% como rompeu, eu passo a usar a minha retração para essa queda como projeção. Aqui está 100%, eu jogo a 61.8 aqui. Vamos ver os próximos alvos. 61.8, ó, joguei. Vamos ver agora se o preço foi lá. Voilá. Perfeito, meus queridos? Deu para entender aí um pouco do que a gente está falando? Ninho, Edmar, Positivo. Flaviana. Deu para Sim, deu para entender, sim. Deu para entender? Tá. Qual o tempo gráfico que você indica para traçar Fibonacci, para quem quer fazer só para o mesmo dia? Assim, indifere para mim. Eu gosto bastante de usar em tempos que são mais assertivos, 60 minutos, 15 minutos, para operar futuros. Agora, em 60 minutos, se você encontrar uma tendência cristalina e clara, como a gente às vezes encontra, é algo de você ficar comprado. Por isso que às vezes eu falo com vocês para não estressar e deixar o negócio andar. Ó. Deixar o negócio andar. Pode você ver aqui, você não ia ter estresse nenhum aqui depois. Ó. O dia inteiro. Mas 60 minutos para day trade também? Também, cara, você está usando. Na verdade, se você ficar operando demais, você não é nem day trade, você é um louco. É o louco, é. Louco esqueça até o nome, cara. Price action, não do. Ô, scalper, um doido scalper, entendeu? Você vai ficar scalpeando o dia inteiro aí sem lucro. Agora, você pega uma tendência como essa aqui, ó, espera um movimento correto, olha lá para vocês verem. Tá? Aí você vai olhar aqui, vamos colocar aqui hoje, vamos falar aqui IFCM aqui, acho que foi IFCM que a gente operou. Vamos pegar IFCM aqui hoje, ó. Tá? Qual foi a entrada aqui? Por que eu fiz a entrada hoje mais cedo e falei com vocês? Simples, quebra de padrão. Ó. Armou esse topo gigante aqui no 1,58, faz esse fundo menor, tá? Volta e aí ele tenta manter o padrão de queda. E ele é negado aqui. Qual foi a compra? 1,49, nessa região aqui que eu passei hoje, 1,49 e 50. O alvo foi lá no 1,54, 1,53, porque era alvo curto, day trade. Mas qual foi o motivo? Simples, quebra de padrão, tá? E aí eu entendi que o quê? Se ele tentou montar esse topo para fazer um movimento de queda e ele é negado, é sinal de que é compra. Então o que eu faço? 1,26 aqui, olha o fundo aqui importante, ó, 1,26. A 1,58, região minha de compra, nesse nível de preço. Ainda comprei atrasado, porque eu estava esperando o rompimento desse padrão. Quando ele rompe, vai embora.
vai embora. Estão vendo aí? Olha aqui, ó, montou esse topo, tá? Chega aqui, faz esse zigue-zague ascendente exatamente na região de topo aqui de novo. Aí eu penso, pô, isso vai ser algum movimento de queda novo aí. Ok, nesse candlezinho aqui ele é negado e volta a ficar de lado aqui, ele vai tentar romper aqui, olha aqui ó, o fechamento desse candle. 1,50. Quando ele rompe aqui em 49, 1,50 eu já fiz a conta. Foi embora. Sem problema nenhum. Vou falar de azul aqui hoje. 60 minutos, olha azul. Nosso setup na abertura do pregão hoje. Por que foi feita a compra? Por quê, gente? De novo, topo, movimento de queda, negado. Se ele é negado aqui, gente, esse movimento aqui, ó, esse padrão aqui, ó, foi negado, né, rompeu esse topo, não perdeu esse fundo, eu posso muito bem fazer a compra com stop aqui no fundo e alvo, uma vez meu risco. Tá? Usando o Fibonacci, o que eu entenderia? Entenderia que este movimento todo aqui, ó, parou de cair exatamente no meio do caminho. 50%, que é uma retração para mim a mais importante. É igual quando você está indo trabalhar e esquece sua chave do serviço. Se você trabalha 4 quarteirões na sua casa, esquece a chave. Se você deixar a chave em casa e lembrar no meio do caminho, é o pior momento para você lembrar. Prefiro você lembrar quando você está saindo ou quando você está chegando no serviço. Se você estiver no meio do caminho, é a hora de mais indefinição. E aí, se você voltar, é porque você vai voltar mesmo para casa. Se você for continuar para o serviço, você vai continuar para o seu serviço. É comportamento. Nesse meio aqui é um comportamento. Aqui o mercado entendeu que está no meio do caminho para vir aqui de novo ou no meio do caminho para voltar. O que ele escolheu? Voltou. E aí eu usei o que, gente? Fibonacci. Peguei esse topo aqui, ó, em 13,82 e a mínima aqui no 11,98. O que foi a retração? A retração de 61 ele não mandou para mim compra. Eu poderia ter comprado até aqui que ainda não teria sido estopado, mas ele não mandou porque eu não estava olhando neste dia. E hoje eu vi candle nosso de setup acionando, tá? Movimento de 50% sendo negado e rompimento do topo prévio. Compra foi ali, alvo, sem problema nenhum. E agora? Eu ia te perguntar, nessa retração de 61,8 aí, no outro candle já compraria? Aqui você compraria se estivesse olhando e você não teria sido estopado. Porque olha aqui para você ver, a mínima desse candle aqui que você teria que armar seu stop, 12,90. Olha a mínima desse candle aqui que quase estopou, 12,91. É, verdade. Aí você teria 2,72 de risco. Aqui você já teria recebido seu prêmio hoje aí, 2,68, 2,70. Você já teria recebido seu prêmio. Então, a região, a gente procura o Fibonacci para usar para regiões de maior prêmio com menor risco. Então, é mais ou menos isso que a gente fez aí hoje em azul 4. Dólar, por que eu não entrei? O dólar, na parte da tarde eu não consegui acompanhar, mas o dólar não tinha nada para fazer entre 9 horas, quando a gente tomou aquele stop. Por que tomamos esse stop? Porque eu bati na venda aqui, ó, imaginando que este movimento fosse isso aqui, mas não foi, você segurou. Agora, se eu tivesse ficado vendido o dia inteiro, o problema seria o grau de stop aí, né? Mais de 20 pontos. Apesar que a gente tomou 12, mas olha aí o que teria sido premiado. O índice hoje, por que não teve mais nenhuma entrada? Nossa venda foi aqui, ó. Tá? Ah, Elcio, como é que você fez traçou o FIBO aqui? Vamos pegar. Olha que legal. Desse fundo a esse topo, ó, 117,706 até aqui. Você entende que o movimento aqui, se for de venda, você vai vender na perda dessa mínima. Ele me perde, tá? E aí você vai projetando. Olha que legal, que ele atingiu alvos depois da projeção. Ó. Aqui está 100%, vou jogar um 61,8 aqui, ó. Praticamente aqui no outro alvo em diante, né? O próximo alvo. E aí hoje ele abre nesse gap, a gente tenta entender o quê? O que eu entendi nesse movimento do gap? Se ele viesse fechar, tá? Seria um movimento de continuidade do cai, corrige, cai, corrige, cai. Para mim ele estava fazendo apenas uma correção aqui para voltar e romper esse fundo. Agora, tá desconfigurado esse padrão de queda? Não. Por que não? Porque tá vendo esse topo aqui não foi rompido. O topo prévio aqui é menor do que esse topo, que é menor do que esse. Ele não foi rompido ainda. Ele tentou ser rompido hoje, não foi. E o fundo prévio foi rompido? Nesse aqui foi. E esse aqui anterior a este, esse aqui, ó,
é onde o preço está brigando agora. Ó. Se ele perder amanhã essa mínima, o que é a intenção? Venda, stop acima desse topo aqui, o alvo, nosso risco. Tá? A gente vai procurar uma região melhor, mas aqui, nível de 600 pontos de risco, e olha o prêmio. Talvez até mais. Então é mais ou menos isso que a gente usa a ferramenta. Eu gosto bastante de usar a retração de fibra no lugar da projeção. Acho mais técnico e mais clean, mais limpo. Beleza, meus amigos? Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Flaviana, Edmar? Nenhuma. Ninho? Não, perfeito. O difícil é o psicológico para conseguir seguir isso aí, né? O meu problema é o psicológico. Cara, é isso que eu ia te falar. Tem que deixar rodar. Tem que entender que isso aqui, até institucional usa, tá? Até institucional usa. Conheço bastante gente de institucional que usa fibra. Porque os caras sabem que isso é comportamento. Cara. Isso é comportamento. Aí o que os caras fazem? Eles fazem você vir aqui em cima, ver esse rompimento e comprar. Ó. Mas aí eles entendem que aqui, por que o cara quer comprar aqui, nessa região aqui, para eles poderem buscar liquidez? Porque o cara simplesmente ele não entendeu que esse topo aqui, ó, deixa eu pegar, desculpa pegar isso. Ele não entendeu que esse topo aqui, ó, tá? Teve esse movimento de queda, tá? Aqui desse movimento foi negado o movimento de alta e continuou o movimento de queda, chegou quase a esse nível de preço. E ele não entende, o comprador aqui não entende que se a tendência de queda é topo e fundo mais baixo, a tendência não se inverteu aqui não. Ó. Essa galera aqui pagou o pato hoje. Ó. Por quê? Porque quem vendeu aqui hoje na perda dessa mínima, ele ainda saiu com lucro. Foi o que aconteceu com a gente. Saiu com 500 pontos, que a gente vendeu um pouquinho antes. Agora, quem comprou aqui no desespero, que achou que isso é um fundo, é que se lascou. Ué. Por que o cara comprou aqui? Porque ele achou que isso aqui era um fundo e agora o mercado ia subir em linha reta. Ele não esperou sequer o mercado fazer isso aqui, ó. Subir, corrigir e romper. Não esperou nem isso, ele foi por causa de um candle. Por conta de um candle ele foi. Ele não entendeu nem do lado esquerdo aqui que o mercado não teve uma quebra de padrão. Não teve o choque aqui. Continuou o mesmo movimento. O movimento ele continua igual. Ó. Cai, corrige, cai, corrige, cai. Corrige. Vai continuar caindo? Não sabemos. Não sabemos. Mas o meu prêmio é maior na venda do que na compra. O risco. Mais fácil eu vender aqui agora um player com muito capital ficar vendido aqui agora do que ficar vendido amanhã. Eu prefiro vender agora aqui amanhã ele estopa com 600 pontos negativos se for o caso. Você entendeu? Então é mais ou menos isso, meus amigos. Professor, Flaviana está pedindo para fazer a projeção de fibra de PETA. Projeção de fibra de PETA? Eu não sei se vai dar tempo aqui no nosso negócio, no nossa live, mas eu envio outra. Deixa eu fazer aqui para Flaviana. Olha lá, ó. Isso aqui é um movimento continuado, ó. É uma continuação de movimento de alta. Olha lá para vocês verem, ó. Onde é que o movimento de queda de Petro se estancou, gente? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cai. Praticamente em linha reta. Tenta fazer um pivôzinho de baixo, ele é negado aqui, daí para lá só nasce tendência de alta. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Opa. Então a tendência está instaurada, Petro é alta nesse momento, não tem aqui o que falar no momento para Petro. Se for 60 minutos, qual que é o movimento que eu imagino que Petro possa fazer? Ó? Vamos pegar aqui, ó, esse nível aqui, ó. Esse aqui é um fundo interessantíssimo, porque, gente, reparem, topo, 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 topo e topo. Aí ele rompe, volta, e aqui ele queria ser negado, esse rompimento. Foi aqui o reteste. Então isso para mim é um fundo importante, e eu vou marcar isso num próximo topo importante, tá? Que foi aonde? Nesse nível de preço aqui, ó.
Só que ele sequer voltou nas retrações mais importantes para testar. É até complicado dizer se tem mais gatilho de alta, apesar de achar que tem, porque ele sequer voltou, tá tão forte o papel que ele não voltou nas retrações principais. Se eu jogar aqui uma retração aqui de, colocar aqui 14,60, 14,30, provavelmente foi ali que ele, desculpa, 86,7, 14,30 ao contrário. Olha lá, ele voltou na retração, uma retração menos importante, 86,7. Seria 14,30 ao contrário. Que também é número de Fibonacci. Então ele voltou numa retração aqui, ó, mais curta, de tão forte que o papel tá. E aí, como é que eu vou projetar aqui agora? Eu tenho que entender o seguinte, gente. Essas retrações importantes não foram testadas. Em geral, tá? O mercado volta para testar. Tá? Em geral ele volta. Se ele não voltar aqui agora, ele vai voltar numa próxima movimentação de alta, e aí a gente tem que ficar ligado. Então eu vou marcar aqui na minha cabeça 61,8, 50 e 38,2. Onde é que o preço pode parar, né, na próxima subida? Eu posso usar agora a projeção. Tá? Eu posso entender que se ele não testou essa região aqui e não quer voltar para testar, isso aqui tu compreende um gap, ó. O que eu vou fazer? Vou usar a projeção. Ao invés do preço Fibonacci, eu vou aqui, ó, projeção de Fibo. Agora nós vamos usar ela. Então eu tenho, entendendo que o preço de Petro não voltou para testar nenhuma dessas três retrações importantes. Apago aqui, uso esse movimento de projeção para entender que Petro pode ir testar e agarrar